É? O Baiaco tem muita mágoa do Renato, né? Por quê? Porque Como que o, ele tá hoje em dia? Tá bem ou tá mal o Baiaco? o Baiaco, ele venceu um câncer. Ah, é? O Baiaco, cara, é uma figura incrível. Ele é de circo, ele tem um tipo físico muito parecido com o Renato, mas nos programas você vê que era Dava pra diferente, perceber. que era ele e tal. Mas ele tem uma mágoa por isso, assim. O Renato foi muito rude com ele, né? Ele conta, isso ele contou inclusive quando ele foi no Danilo Gentili. Repetiu a mesma história no Danilo e falou pra mim que teve uma matéria que fizeram lá sobre o Cristo Redentor, tal, que tem um filme dos Trapalhões que o Baiaco dá uma cambalhota, ele tá no Cristo. Agora eu não me lembro o nome do filme. E aí ele fala, fui eu, tal, e o Renato dá uma prensa nele, fala, por que você contou isso, tal? Eu falei, eu não contei nada, foi o cara que falou, tal. Você quer aparecer. Pô. Então, assim, tem essa mágoa. E eu acho que por conta dessa mágoa toda, o Baiaco começou a abrir tudo e foi aí que o documentário ele muda de direção, né? Ele fala abertamente do Zacarias, que é aí que esses fãs dos Trapalhões homofóbicos começam a me xingar. Por quê? Porque a gente revela que o Zacarias, ele era bissexual, entendeu? E qual é o problema disso? Nenhum? Entendeu? Ah, mas você tá sujando a imagem dos caras, tal, estragou a minha infância. Meu, Como assim, cara? esses caras, assim, acho que se contar que o Papai Noel é o tiozinho ali que pôs a barba e a fantasia, vão xingar, entendeu? Como se isso diminuísse o Exato. talento do cara. Não tem Entendeu? nada a ver. Nada a ver, assim, o Zacarias é fruto de uma época que era difícil os artistas Se assumirem. se assumirem. Hoje, você vê que tem uma abertura e até um encorajamento para as pessoas mas falarem. mesmo os galãs, mesmo os galãs, eles não se assumem não, cara. O Giannichini falou, né, outro dia. Falou aí, o quê? que era bissexual, né? Então, mas quanto tempo demorou, né, pra ele falar? Sim. Mas tá tendo Tá tendo hoje uma abertura. claro. Você vê que tem até um jogador, acho que na Austrália, que falou, ou na Espanha, que O Mandíbula já já assumiu, enfim. Normal. Agora, Mandíbula não, nada contra, mas o Mandíbula é apenas heterossexual. agora esses caras, eles chegam e falam, mas você tá destruindo e tal. Eu falo, mas não sou eu que... Eu sou só um mediador. Eu tô contando a história. Quem me falou tudo isso foram caras que trabalharam diretamente com ele. Mas ele era casado, o Zacarias. O Zacarias, ele foi casado com a Selma Lopes, que é uma dubladora, tá viva até hoje. Ah, é? A Selma Lopes faz a voz da Marge Simpson. Até hoje? É, Ah, é? eu entrevistei a Selma, Pô, lá em Copacabana. Depois ele namorou uma cantora chamada Valesca, uma cantora dita brega, essas de dor de cotovelo. E aí ele começa a ter um relacionamento com um outro cara, entendeu? Quando ele morre, que foi em 90, já é aquela época do auge da epidemia da AIDS. Lembra? Cazuza, quantos e quantos, Fred Mercury, quantos e quantos começaram a morrer, que era uma doença que não tinha controle. Ninguém sabia como que fazer aquilo, né? E os tratamentos que tinha, mandava o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos. Mas ninguém sabia como fazer isso. E a galera como morria de repente, né? Em uma semana definhava. Era muito rápido, muito rápido. Eu lembro. No filme Uma Escola Atrapalhada, que os Trapalhões faziam quase uma figuração, o Zacarias aparece muito magro. E aquilo causa um choque nas pessoas. Porque quase a peruca dele fica balançando na cabeça, assim, de tão magro que ele tá. Aí começou a dar margem para uma série de especulações. Falar, o Zacarias tá com HIV. Tá com HIV e tal. O que foi dito foi que ele é um cara muito vaidoso, fez um regime por conta própria, pegou uma pneumonia e morreu daquilo. A Selma Lopes conta que ele, no atestado de óbito, tá câncer. Mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS, que inclusive a Globo ofereceu tratamento para ele nos Estados Unidos. Ah, é? Só que o Zacarias era espírita, ele era pai de santo. E falou, não, eu vou fazer um tratamento alternativo aqui com ervas medicinais e tal. Ele se isolou na casa dele, ficou ao lado desse cara,
E quase ninguém tinha acesso ao Zacarias. Ele recebia poucas visitas. Tanto é que as últimas semanas de vida dele, ele não, ele deu até uma entrevista falando, vou voltar. Foi até um pouco antes da estreia da temporada dos Trapalhões na televisão. Falando, daqui a pouco eu vou gravar e tal. Acabou não gravando, ele morreu. Caramba. Entre ficar mal e morrer foi muito rápido desse filme Foi que ele muito tava rápido. magro? Foi? O filme é lançado em 90, no começo de 90. E em março ele morre. A Globo, ninguém falou sobre HIV, Nada. sobre AIDS. E aí o que acontece? E a gente entende isso, assim. Você conversou com o namorado dele? Com esse... Esse cara tá morto. Ah, é? Morreu. Morreu acho que há uns mais de 20 anos. Tá. Mais de 20 anos. Mas o que acontece? Ele era um ídolo popular, um ídolo infantil. Pode ser que tenham falado assim, não vamos contar isso para não chocar, para não... Entendeu? Tem muito disso, de contar uma outra versão. Como pode ter sido câncer e o HIV ter acelerado. Entendi. Entendeu?